Bom, então vamos tentar fazer esse vídeo aqui pela 22ª vez. No vídeo passado a gente começou a falar da lei de Kirchhoff, falando das equações da tensão no indutor, da tensão do resistor e da tensão no capacitor. E aqui nós temos um exemplo de um circuito RLC, para a gente poder fazer a modelagem e simulação. Para a gente fazer a modelagem, na verdade. Isso para a disciplina de modelagem e simulação, ou tanto para a disciplina de sinais e sistemas. Bom, então nós temos que a tensão no indutor em função do tempo é dada por LI, LDI dt. A função no resistor em função do tempo é dada por RI de t. E a tensão no capacitor em função do tempo é dada por 1 sobre C, integral de 0 a t, de I de tal, d tal. Aqui nós estamos utilizando uma tensão que é da disciplina de circuitos elétricos. Só que a gente não está na disciplina de circuitos. Nós estamos na disciplina de modelagem e simulação ou sinais e sistemas. Isso quer dizer que em circuitos nós temos uma correlação de uma tensão de entrada com uma corrente de saída. Trazendo para essa disciplina aqui, nós vamos fazer a correlação em função do sinal de entrada e um sinal de saída. Como em circuitos elétricos a tensão de entrada correlaciona com uma corrente de saída, o nosso sinal de entrada em modelagem e simulação ou sinais e sistemas vai ser a tensão de entrada. E o nosso sinal de saída na disciplina vai ser a corrente de saída. Então, meu x de t, que é o sinal de entrada, em modelagem, simulação e sinais e sistemas, vai ser a tensão de entrada de circuitos elétricos. E o meu sinal de saída y de t, em modelagem, simulação e sinais e sistemas, vai ser a corrente de saída em função do tempo de circuitos elétricos. Nesse exemplo de circuito aqui, a gente tem um circuito RLC que é formado por um resistor, um indutor e um capacitor. Por isso, RLC. Resistor, indutor e capacitor. Para a gente poder fazer a correlação da tensão de entrada e a corrente de saída nesse circuito RLC, a gente precisa das tensões em função do tempo desses elementos. Então, a tensão em função do tempo no circuito vai ser dada pela tensão no indutor em função do tempo, mais a tensão no resistor em função do tempo, mais a tensão no capacitor em função do tempo. Substituindo aqui, a gente vai ter que a tensão em função do tempo no circuito vai ser dada por L di dt, que é a tensão no indutor em função do tempo, mais Ri de t, que é a tensão no resistor em função do tempo, mais 1 sobre C integral de 0 a t e de tal de tal, que é a tensão no capacitor em função do tempo. Feito isso aqui, a gente acaba tendo uma correlação da tensão de entrada com a corrente de saída. Então, eu tenho uma tensão aqui e aqui eu tenho as correntes. Então, eu faço uma correlação da tensão de entrada com a corrente de saída. Então, aqui a gente fez uma modelagem em termos de circuitos elétricos. A gente fez uma modelagem da equação em termos de circuitos elétricos. Qual é a questão? É que aqui a gente não está falando de circuitos elétricos, aqui a gente está falando de modelagem e simulação e sinais e sistemas. Então, eu tenho que pegar essas variáveis de circuitos elétricos e trazer para modelagem, simulação e sinais e sistemas. Então, eu faço a substituição aqui, dizendo que x de t é igual a dy dt mais 3y de t mais 2 integral de 0 a t de y de tal de tal. O que eu fiz aqui? Eu substituí a variável v de t, que é a tensão, substituí a variável v de t, que é a tensão em circuitos elétricos, pela variável x de t, que é o sinal de entrada. Então, eu estou substituindo a tensão de entrada pelo sinal de entrada. E estou substituindo a corrente pelo sinal de saída. Então, onde eu tenho I, que é a corrente, eu estou substituindo por Y, que é o sinal de saída. Aqui também eu já substituí pelos valores do circuito de exemplo. Então, como na equação eu tenho que a tensão no indutor é dada por L di dt e L vale 1, então 1 vezes di dt. Substituindo aqui vai ser 1 vezes dy dt, que é o próprio dy dt.
A tensão no resistor é dada por 3 I de T, porque o 3 eu estou trazendo aqui da resistência. Então, eu trago 3 para cá, 3Y de T. Trouxe o 3 para cá, que é o valor da resistência, o valor de R, e estou substituindo o I de T pelo Y de T. Mais a tensão no capacitor. Qual que é o valor da tensão no capacitor? 1 sobre C. Quem é C? É 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 1 sobre 2. 1 sobre 1 sobre 2 é igual a 2. Vou substituir o I de tal pelo Y. Então vai virar integral de 0 até de Y de tal. Bom, então aqui a gente trouxe para termos de modelagem e simulação ensinar esses sistemas. Só que eu ainda posso otimizar essa equação. A resolução dessa integral aqui, em termos de circuitos elétricos, vai dar integral de 0 até de tal é igual a Q em função do tempo, ou seja, a carga em função do tempo. Então essa integral aqui, em termos de circuitos elétricos, vai ser a carga em função do tempo. Uma outra forma, uma segunda forma de resolver essa integral é dizer que integral de 0 a t de tal é igual a 1 sobre di dt. Por quê? A integral é igual ao inverso da derivada. Então, a integral é igual ao inverso da derivada. Então, o inverso da derivada seria 1 sobre di dt, que é o inverso da integral. Bom, então eu tenho essas duas formas de resolver essa integral, dizendo que ela é igual a Q de t e dizendo que ela é igual a 1 di dt. Então eu posso dizer que x de t é igual a dy dt mais 3y de t mais 2q de t. 2 que eu estou trazendo daqui, q de t, que é a resolução da integral. A segunda forma de dar o resultado dessa integral, de toda essa equação junto com a resposta da integral, seria dizer que x de t é igual a dy dt mais 3y de t mais 2, que está tendo 2 multiplicado aqui, mais 2 sobre dy dt. Estou substituindo dy dt pelo dy dt. Então isso é uma segunda forma de resolver essa integral. Essa forma aqui, qual que é o problema? O problema é que eu preciso de uma correlação da tensão de entrada com a corrente de saída. Esse Q de T aqui não é nem a tensão de entrada nem a corrente de saída, ele é uma carga, a variação da carga em função do tempo. Só que eu não quero essa carga em função do tempo, eu quero a tensão de entrada ou a corrente de saída em função do tempo. Então eu tenho que pegar essa carga aqui e transformá-la para me dar em função de tensão de entrada e corrente de saída, ou sinal de entrada e sinal de saída. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação aqui toda e derivar. Quando eu derivo essa equação, eu tenho derivada de x dt é igual a derivada segunda de y sobre dt ao quadrado mais 3 dy dt, ou seja, derivei esse lado aqui, derivei aqui uma segunda vez, virou derivada segunda, peguei esse y de t, derivei, virou dy dt, 3 vezes dy dt, e vou pegar o Q de t e vou derivar também. Quando eu pego o Q de t e derivo, eu acho y de t. Por quê? A derivada da carga em função do tempo é igual a i. Só que i é igual a y. Então o que eu fiz foi, peguei isso aqui, essa carga, derivei da corrente, só que a corrente que é em circuitos me dá o sinal de saída, que é y de t. Por isso eu substituo aqui por y de t. Então essas duas equações aqui estariam corretas. X de t igual a dy dt mais 3y de t mais 2 sobre dy dt. E essa segunda aqui também estaria certa. dx de dt é igual a derivada segunda de y sobre dt ao quadrado mais 3 dy dt mais 2y de t. Alguém deve ter feito igual aí. Bom, eu posso pegar essa equação aqui, essas duas equações, e posso simplificar. Eu posso dizer que dy dt é igual a d. Substituindo aqui, o que eu vou ter? X de t é igual a d, porque d
é igual a dy dt. Estou pegando dy dt e estou substituindo por d. Mais 3 mais 2 sobre d. Por que 2 sobre d? Porque d é dy dt. Então, se eu tenho dy dt aqui, então vai ficar 2 sobre dy, 2 sobre d. Estou só tendo 2 sobre d para cá. Y de t. O que isso aqui, essa equação quer dizer? X de t é igual a derivada de y de t em função do tempo, mais 3 vezes, mais 3y de t, mais 2 sobre a derivada de y de t dt. E a segunda forma de escrever essa equação aqui, que seria através dessa formulação, seria dizer que d de x de t, ou seja, se eu estou dizendo que d é igual a dy dt, a derivada de y em função de dt, se eu derivei aqui x de t em função de dt, então eu posso dizer que d de x de t. Eu estou pegando d, que é a derivada, só que agora em função de x de t. Então, d de x de t é igual a derivada segunda de y sobre dt ao quadrado, ou seja, derivada segunda, então d ao quadrado, mais 3d, por que 3d? Porque aqui eu tenho 3 vezes dy dt. dy dt é igual a d, então 3 vezes d. Mais 2, porque 2 vai multiplicar por y de t. Então, y de t aqui. O que eu tenho com essa equação? A derivada de x de t é igual a derivada segunda de y de t, de y dt, mais 3 vezes a derivada de y de t dt, mais 2 que multiplica y de t. Aqui eu tenho a modelagem da equação completa. Então, aqui eu tenho a equação em termos de circuitos elétricos modelada. Então, em termos de circuitos elétricos, a modelagem da equação seria isso aqui. Em termos de modelagem e simulação ou sinais e sistemas, que eu trato de sinal de entrada e sinal de saída, eu teria essas duas equações aqui. De forma simplificada, eu posso pegar essa equação e simplificar desta forma. E eu posso pegar esta equação e simplificar desta forma. E aí, a gente finaliza a modelagem. Essas duas respostas aqui estarão corretas. Uma com x de t e a segunda com a derivada de x de t. Só que, no caso dessa aqui que eu teria a derivada de x de t, eu estou tratando com... eu teria a derivada segunda aqui, teria uma derivada aqui e aqui multiplicaria pelo próprio y de t. Só que aqui eu precisaria derivar x de t. Aqui eu não preciso derivar x de t, mas eu tenho que pegar 2 e dividir pela derivada de y dt. Aí, poderia usar qualquer uma dessas duas modelagens. Esse exemplo de circuito aqui é um exemplo que está no livro do Latte. É a resposta do livro do Latte, ele tem o passo a passo lá, mas ele salta algumas etapas. Então aqui seria a resposta completa. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe um comentário aí no vídeo do YouTube e eu vendo, vou tentar fazer um outro vídeo para poder responder a dúvida ou comentário. Então, é isso aí. Valeu e até mais.